Pois é, hein, galera? Que calor que a gente vem passando esses dias. Vou até desligar aqui o ventiladorzinho para não dar problema com o áudio. Mas estamos passando por um grande calor, porque uma massa de ar muito seca vem cobrindo grande parte do nosso país. E, consequentemente, com diversos outros fenômenos que acontecem, seja com o aumento, por exemplo, de áreas asfaltadas, assim como também o aumento de gases na atmosfera, isso faz com que o planeta, obviamente, aquece. E o processo do aquecimento do planeta, ele não é algo que somente está acontecendo agora, é algo que acontece durante várias etapas da vida do planeta Terra. A última vez que nós tivemos um evento onde o planeta esquentou bastante foi um pouco antes do início da era Mesozoica, ou seja, quando começaram a surgir os dinossauros. Foi lá no Permiano, inclusive teve uma grande extinção em massa de animais naquele período. E naquele período ocorria o que? Ocorria uma grande quantidade de vulcões entrando em erupção. E isso fez com que ocorresse dois fenômenos: o aquecimento do planeta devido a gases muito aquecidos na atmosfera, e também ocorreu um processo de glaciação devido ao fato de que quando você tem muito enxofre na atmosfera e gera-se o ácido sulfúrico ele faz o efeito oposto ao do gás estufa. Ele faz com que os raios solares, quando entram na Terra, eles sejam refletidos. E aí você tem então um processo de inverno. Então, quando você começa a ter, por exemplo, um país que queima algum material que não é de alto nível, então, por exemplo, algum tipo de carvão mineral que não seja tão bom e que seja muito rico em enxofre, ele acaba fazendo então com que no inverno, quando entra menos luz solar, você tenha ali um abaixamento da temperatura, e quando você tem no verão a entrada de mais raios solares, o efeito estufa, que são vários gases, como por exemplo metano, CO2 e a água, principalmente o vapor de água, ele faz com que você tenha os raios solares se chocando com essa camada de gás e voltando para a Terra. Então esse daí é o efeito estufa, e nós temos também o efeito que promove esse inverno nuclear, tá? Então, quando você tem a liberação de gases na atmosfera, acontece isso. Então a gente sabe que existe o aquecimento do planeta devido a ações tanto naturais quanto ações antrópicas, seja por forçar a liberação de gases estufas com a industrialização, seja até mesmo com destruição de áreas que poderiam segurar esses gases à base, por exemplo, principalmente de carbono. Tá? Então tem esse processo tanto natural quanto antrópico. Então quando você faz com que os dois se tornem intensificados por algum motivo natural e pelo motivo da ação humana, você acaba aquecendo o planeta devido à presença desses gases em excesso. Então existe todo esse processo. Mas a questão que eu quero trazer aqui é o seguinte: por que nós sentimos tanto calor? O que será que acontece na nossa pele ou ao redor da gente? Bom, primeira coisa que nós temos que saber: qual a temperatura média do nosso planeta? E para espanto de muita gente que imagina que é 25 graus, porque essa é considerada a temperatura padrão laboratorial, então quando você vai fazer uma reação química, uma reação que tem aspectos físico-químicos, ou seja, vai trabalhar com uma termodinâmica, trabalha-se ali em torno de 25 graus Celsius. Por quê? Porque é uma temperatura padrão que pode ser controlada em qualquer lugar do planeta. Obviamente, essa temperatura ela vai de 22 a 25 graus Celsius, mais ou menos. Tá? Então, ali, nessa faixa aí de 22 a 25 graus Celsius, é considerado como uma faixa padrão das reações químicas e dos testes físicos. Então, considera-se isso. Mas a temperatura média do nosso planeta é de 15 graus Celsius. Então, se fizesse uma análise
total do nosso planeta, nós vamos ver que a gente tem uma região muito mais quente no centro e regiões que vão ficando mais frias nas regiões mais polares. Obviamente, porque nessas regiões tem menos distribuição de luz solar e, consequentemente, também tem menos o quê? Tem menos vegetação, tem menos desertos, então são regiões que não absorvem tanto a luz solar. E dessa forma, então, elas acabam entrando num processo de glaciação. Obviamente, todas essas características são características normais de um planeta. Ele vai ter sempre uma região mais fria e uma região mais quente. E a região mais quente do nosso planeta, ela se encontra na região equatorial. E, então, quando calcula-se a média, por mais que, por exemplo, em desertos como no deserto do Saara, que você vai encontrar temperaturas de 40 graus naturalmente lá, em outros locais você vai encontrar abaixo de zero, seja na Sibéria, no Polo Norte, no Polo Sul. Então, quando calcula-se essa média, chega ali em torno de uns 15 graus Celsius, mais ou menos. Então, essa é a média da temperatura do nosso planeta. E aí, entra o quê? Entra o fato de que nós, seres humanos e os outros animais também, eles não podem ter uma temperatura corporal igual a 15 graus Celsius, porque termodinamicamente isso seria um problema para a vida, uma vez que a vida depende de energia. É como se a gente pensasse que as plantas elas absorvem a luz do sol, que é energia, são fótons, e elas convertem essa energia na forma de comida, tanto para elas quanto para a gente, ou seja, elas geram açúcares, esses açúcares são fontes energéticas, seja fonte energética para as reações químicas, seja para a parte estrutural, né? Então, o que acontece ali? É como se quando a gente se alimentasse de uma planta, ou seja, um animal herbívoro se alimenta de uma planta, ele está consumindo energia solar, é basicamente essa ideia. E, obviamente, animais carnívoros, eles não necessitam comer tantas presas ou tanta carne pelo simples fato de que quando ele consome aquela carne, ele já está consumindo essa energia solar metabolizada, porque o animal que comeu o vegetal, ele está comendo o vegetal, ele metaboliza aquilo e aquela energia solar é como se ela se distribuísse pelo corpo do animal. Consequentemente, ali você vai ter uma temperatura mais elevada desse ser vivo. Então a gente sabe que em regiões onde tem mais seres vivos, você também vai ter mais temperatura. É por isso que florestas tropicais são tão quentes também, né? Porque você tem ali uma quantidade de seres vivos que absorvem energia, mas também liberam energia. É como se fosse um motor, né? Então você tem ali o consumo de energia e liberação de energia. E obviamente essa região equatorial então é mais quente. Aí esses seres vivos, eles adquirem essa energia, eles absorvem essa energia, seja por via solar, através da fotossíntese, seja consumindo ela. E, obviamente, essa energia, quando consumida, parte dela vai ser liberada para o meio. Assim como ocorre quando a gente observa a Terra, né? Quando você tem todo aquele cinturão verde, ali você tem então as plantas absorvendo energia e liberando ela também. Então fica mais quente aquela região também por esse fato. E os seres vivos também são assim. Só que a grande questão é que ao redor dos seres vivos existem gases. São eles oxigênio, nitrogênio e também gases como água, metano, que são mais compostos, né? Você encontra mais elementos químicos na constituição desses gases. Esses gases, como por exemplo a água, ela possui uma capacidade de absorção de energia bastante grande. Então ela absorve muita energia, e quando ela absorve muita energia, ela fica vibrando. E quando ela fica vibrando, o que ela faz? Ela faz essa sensação de abafado. Por quê? Porque tem mais vapor se movendo ao nosso redor. Então, se a gente tivesse como analisar a quantidade de vapor de água que tem ao nosso redor em dias quentes, a gente veria que tem uma massa maior ao nosso redor. Por quê? Por vários motivos. Primeiro deles, você está num meio que é mais aquecido por causa das massas de ar quente que estão tomando conta de uma determinada região. Então isso faz com que a água ela fique mais rápida, se movendo mais rápido, ela vibra mais rapidamente. Então isso faz com que aumente-se a temperatura, porque as moléculas começam a se chocar e se deslocar com maior velocidade no meio. E também acontece o seguinte fato, que se o sistema está mais aquecido, a gente começa a perder água das nossas células
e das nossas reservas de água do organismo para a pele. Então você começa a suar e você começa então a fazer com que, através do suor, ocorra um abaixamento da temperatura. Por isso que em dia quente, como os desses últimos dias, né, dessas últimas semanas, faz com que a gente fique o tempo todo suado, porque você está perdendo água de suas reservas para a sua pele. Então a ideia é fazer com que ocorra um abaixamento da temperatura. Por que isso? Porque se o seu corpo ficar muito aquecido, e a temperatura do ser humano vai de 35 até 37,5. Isso daí é uma temperatura meio que normal nos seres humanos, tá? Então, em torno de 35 a 37, uma média ali de 36 graus é uma temperatura normal nos seres humanos. Então, o que acontece? Ocorre a liberação de água para que vai abaixando a temperatura, como se fosse durante um processo febril. O grande problema disso é que quando começa a se perder água, você se desidrata. E se você não perder água, o que acontece? O nosso organismo vai começar a subir de temperatura devido ao fator externo, que é o calor que se tem devido a essa massa de ar que faz com que as moléculas de água e dos outros gases vibrem muito mais rapidamente, e isso então faz com que proteínas, moléculas, algumas substâncias que são muito vitais para a nossa vida, se não ocorrer a liberação de água, elas desnaturem. Ou seja, se você tem uma determinada proteína que ela é toda enrolada, se você aquece, você aumenta a temperatura, ela desenrola, e isso então promove o processo de desnaturação e a proteína perde a função que ela tem no nosso organismo. Então começa-se um processo de desenvolvimento, seja de doenças, seja até mesmo do falecimento do ser vivo. Então há necessidade de liberação de água para baixar essa temperatura. O outro problema é que a gente vai começar a fazer um processo de desidratação, e as células que elas estavam com uma quantidade ótima de água, elas vão começar a murchar, e isso também pode ser fatal. Então, por esse motivo que durante essas épocas que são muito quentes, nós precisamos muito beber água. E água é H2O, não é, por exemplo, refrigerante, não é cerveja, não é suco, tem que ser água. E se possível, da mais pura possível, né? Sem adição de nada, que tenha no meio alguns outros tipos de sais minerais ou até mesmo gás. Tem que ser água o mais pura possível. E isso é bastante importante então para manter o quê? Para manter o seu sistema, seja perdendo água para diminuir a temperatura, seja mantendo as suas células com a quantidade ótima de água. Obviamente, quando você perde água pela pele, também há a perda de sais minerais. Por isso é muito importante também que haja um controle disso. Então, em dias muito quentes, a gente também tem que tentar consumir sais minerais específicos. Obviamente, esses sais minerais específicos não é para vir, por exemplo, de isotônicos, mas sim do consumo de frutas e leguminosas. Então, a nossa alimentação ajuda a fazer com que, em dias tão quentes como esses, a gente consiga ter um controle melhor do nosso organismo e talvez até uma sensação de menos calor. E agora eu vou tomar um pouco de água, vou ligar aqui o meu ventilador, porque tá bem difícil aqui, tá bem quente, ainda mais com iluminação aqui batendo em mim. Então, se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal e também clica no sininho para você sempre receber novos vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo para as pessoas que não costumam beber água, começarem a beber mais água. E para fazer com que as pessoas se tornem mais inteligentes cientificamente, eu vou deixar uma lista de livros aqui embaixo que são bem legais. Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. E bebam água.